Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao Judiciário em Evidência, que hoje mostra como é o trabalho dos juízes. Além de julgar processos, os magistrados participam de outras atividades, como visitas, fiscalização e gerenciamento de unidades. Nossas repórteres mostram os primeiros dias de trabalho das juízas Marília Pires Vieira e Renata Guimarães Guerra, que assumiram as funções na cidade de Marco, no interior do Ceará. Veja também um pouco da rotina da magistrada Ana Isabel de Andrade Lima, de Maranguape, na região metropolitana de Fortaleza. Os juízes também desenvolvem trabalhos institucionais que vão além das paredes do judiciário. Em São Benedito, no interior do estado, a juíza Larissa Afonso Maier transforma temas jurídicos em histórias e poesias para crianças e adolescentes. Já em Maracanaú, pertinho da capital, o juiz César Morel vai até a casa de mulheres vítimas de violência doméstica para saber como está a situação delas. Após aprovação em concurso público, nomeação e posse, os juízes começam a trabalhar em uma comarca de pequeno porte, como prevê a lei. Nossa equipe de reportagem vai mostrar os primeiros dias de atuação de duas juízas no interior do Ceará e também de uma magistrada em comarca de maior porte. Elas se dividem entre audiências, reuniões, visitas e julgamentos. A população da cidade de Marco, no interior do Ceará, conta com a atuação de duas juízas. Ao assumirem as funções na magistratura, Marília e Renata se reuniram com os servidores para entender melhor o funcionamento do fórum, conheceram a delegacia, Bom dia. Participaram de reuniões e realizaram audiências. Quando eu efetivamente entrei em exercício, que foi na segunda-feira, eu já tive 16 audiências para fazer, né? A chegada das juízas coincidiu com a reinauguração do Fórum de Marco. A entrega da estrutura, que passou por reforma e ampliação para a instalação da segunda vara, foi conduzida pelo presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargador Abelardo Benevides Moraes. E nós já aumentamos a produtividade. E isso é motivo de alegria para todos nós. O objetivo é dar mais agilidade aos serviços, além de melhorar as condições de trabalho. Foram várias novidades, né? Além da inauguração do fórum, que está com essa estrutura excelente. Chego como uma aprendiz também, né? Aprendendo com eles, que estão aqui há muito tempo, que já têm conhecimento de a realidade, de como é o processo. E eu sei que aqui vai ser uma troca, né, constante. O sonho de Marília e Renata sempre foi o de ser juíza. A dedicação aos estudos e as várias renúncias, como menos tempo de lazer com a família e os amigos, fizeram com que as duas tivessem êxito no concurso realizado pelo TJCE em 2018. Hoje, elas relembram os momentos difíceis e como todo o esforço valeu a pena para chegarem até aqui. Eu sempre tive a ideia de que eu queria fazer direito. E aí, a minha mãe diz, né, quase uma lenda, né? Ela diz que a primeira palavra que eu falei foi direito, assim, mais do que mãe, pai, qualquer coisa, já foi o direito. Porque desde pequena eu sempre tive essa ideia, assim, eu sempre quis fazer direito. Nunca tive uma outra opção na cabeça, sempre tive essa certeza. O desafio que eu acho que eu enfrentei mesmo foi estudando para concurso. Porque é um período difícil. É um período muito difícil na vida, acho que de qualquer pessoa que resolve estudar para concurso público. Você tem que ter muita determinação. Desde que eu devia ter uns 8 a 10 anos, assim, eu falava que queria ser juíza. Fui trilhando os meus estudos no colégio, né, na escola, para fazer uma faculdade de Direito. E entrei na faculdade de Direito também com esse sonho. E na época que eu estava estudando mesmo para concurso, eu não morava com os meus pais mais. Eu deixei de muitas vezes viajar para poder encontrar com eles, deixei de encontrar com os amigos, foram vários nãos, assim, que às vezes que eu precisava falar, mas que hoje eu vejo que foram essenciais, assim, para estar aqui hoje, assim, cumprindo isso. Porque a gente tem que ter consciência de que é uma fase, né? Que aquilo ali vai passar e que é necessário você abdicar para hoje você estar num lugar que você sempre sonhou.
Marília é titular da primeira vara, que cuida dos processos criminais e de competência do juizado especial. Já a Renata está à frente da segunda vara, que julga processos cíveis. As duas trabalham aqui na cidade e também são responsáveis pela comarca agregada de Morrinhos. Para realmente atender aquilo que eles esperam e que traga, né, para todos os casos que chegam, aquela decisão mais próxima da realidade, mais justa. O advogado Claudinei Trajano, que atua na cidade de Marco há mais de 6 anos, comemora a chegada das magistradas e a instalação da segunda vara. Com essa boa atitude do Tribunal de Justiça em trazer mais uma vara para Marco, em nomear 2 juízas aqui para Marco, eu tenho certeza que isso irá melhorar muito o serviço jurisdicional aqui na cidade de Marco. E agradeço bastante o Tribunal de Justiça por olhar com bons olhos ao interior do estado e espero, né, que sempre tenhamos juízes disponíveis nas comarcas. Para mim vai ser uma maravilha, porque eu vou poder despachar diretamente com elas, né, as demandas necessárias, que são muitas. Para a população, é um benefício contar com 2 juízas no atendimento presencial. A nossa cidade só tem a ganhar com a presença dessas juízas na nossa cidade. Graças a Deus vai ser assim um presente para nós, digamos assim. A caminhada que hoje as juízas Renata e Marília iniciam começou a ser trilhada 15 anos atrás pela juíza Ana Isabel de Andrade Lima. Ao longo da carreira, ela já atuou nas comarcas de Amontada, Palmácia, Guaiúba e há 4 anos está à frente da segunda vara civil de Maranguape. Ela relembra as múltiplas atividades exercidas por um magistrado em uma comarca de pequeno porte. Quando eu entrei no judiciário, eu peguei processo em papel. Era tudo papel, não tinha esse negócio de sistema. Então, essa transição do processo de papel para processo virtual, a gente pegou todinha. Muita coisa mudou de lá para cá, né? Uma delas é a virtualização dos processos que agilizou o serviço em todo o Ceará. Hoje, a juíza Ana Isabel julga os processos cíveis, incluindo infância e juventude e família. Todo dia é luta e aí é o sentido. A gente fazer a coisa com amor, fazer a coisa com gosto, entendendo que a gente está aqui mesmo para servir a população, que a gente é um poder público, que a gente serve a população, e tem esse compromisso de todo dia prestar o serviço bem prestado, bem feito. Tanto de um lado, para o pessoal que vem procurar o nosso serviço de justiça, quanto tentando também fazer com que as pessoas que trabalham com a gente estejam satisfeitas, harmonizadas, motivadas para que o trabalho flua da melhor forma possível. O compromisso é esse. Além da atuação judicial, os juízes desenvolvem projetos e programas sociais. No interior do Ceará, crianças e adolescentes têm a oportunidade de conhecer temas do direito por meio de histórias e poesias de fácil compreensão. A transformação dos textos e os desenhos são feitos por uma juíza. Então, vamos contar aqui a história de um elefantinho, mas para isso a gente precisa de chamar a história. Era uma vez um elefantinho. Cabia na palma da mão. Ele vivia sozinho na floresta, sem família e amigos. Um dia, enquanto caminhava pela floresta, ele encontrou bem no alto de uma árvore um pássaro guardião que cuidou dele com carinho e atenção. Juntos, eles foram para o rio e lá encontraram um peixe padrinho, que ensinou o elefantinho a nadar e sempre que possível lhe fazia companhia. O pássaro guardião vivia no ar e o peixe padrinho vivia na água, eles não podiam levar o elefantinho para morar com eles. Foi aí que procuraram por toda a floresta e encontraram uma família de ursos que estavam procurando por um filho adotivo. Foi assim que o elefantinho entendeu a importância de se ter um guardião, um padrinho e uma família adotiva. Apesar de serem diferentes, todos são muito amorosos e fazem parte de uma rede de apoio e de carinho. E foi assim que viveram felizes para sempre. Estamos em São Benedito, na Serra da Ibiapaba. Aqui os temas jurídicos estão sendo transformados em histórias e poesias de fácil compreensão ao alcance de todas as crianças e adolescentes. É o projeto Contando a Justiça. Vamos conhecer agora. A iniciativa é da juíza Larissa Afonso Maier, que em 2022, logo após assumir o cargo, resolveu transformar assuntos do direito em histórias e poesias para crianças e adolescentes. Para chamar mais a atenção do público infantil, a juíza utiliza instrumentos musicais como o ukulele e a calimba.
Os personagens de cada história também são desenhados pela magistrada para facilitar a compreensão dos meninos e meninas. Muito bom, pessoal. Qual que é a diferença, então, do passarinho pro peixinho, pros ursinhos? Vocês lembram? Consegue lembrar? Pode falar. Ele protegia, ele ensinou a nadar e ele se adotava. Isso, são coisas diferentes, muito bem. Atualmente, o projeto Contando a Justiça abrange instituições de acolhimento e escolas das comarcas de São Benedito e de Carnaubal. Eu me formei na Biblioteca Murilo Mendes como contadora de histórias, justamente com essa proposta. Quando eu soube que ia entrar na magistratura, eu já tinha o grande desejo de ter o contato com a população através de um outro viés, de um viés que não fosse apenas jurídico, mas que ele fosse um viés também, vamos colocar assim, mais humanizado. Eu sempre tomo cuidado de conversar com os dirigentes de qualquer instituição com a qual eu vou contar uma história ou vou fazer uma palestra. Então, qual que é o público-alvo, qual que é a idade, a compreensão, a forma de lidar. A Unidade de Acolhimento Institucional São Francisco está entre as instituições visitadas pela juíza. A psicóloga Luciane Filizola conta que as crianças ficam ansiosas para esse momento e sempre conseguem extrair ensinamentos importantes de cada história. Os temas abordados, são temas jurídicos que, de uma certa forma, humanizam, a contação de história para as crianças, onde elas podem ter uma compreensão de um assunto que é tão difícil, e que na cabecinha deles acaba se tornando um pouco mais fácil pela forma como é contado. Tanto que muitas vezes, após essas contações de histórias, quando a gente faz os atendimentos, seja coletivos ou individuais, eles conseguem identificar a sua própria história de vida. O que você achou da historinha? Legal. E qual parte que você gostou mais? Quando ela encontrou os ursinhos. E você gostou também do guardião? Porque todos são amor, não são? E o peixinho? Você viu que ele bebeu no Natal, o elefantinho? Muito bom. Além de interagir com as crianças, a juíza aproveita a oportunidade para conversar com a equipe da unidade de acolhimento. A gente imagina o sistema de justiça muito fechado. Então, quando ela se propôs a vir fazer essa contação de história, a gente se sentiu lisonjeado, porque é algo que a gente se sente que ela tem uma visão, uma visão de carinho, de amor com as crianças também. E a gente também tem a segurança para que os processos também andem bem mais rápido. O estreitamento de laços é muito importante. Além de deixar a equipe técnica e a coordenação da unidade bem seguras, porque estamos percebendo que estamos fazendo um bom trabalho. Então, qualquer dúvida que a gente tem, a gente entra em contato com a equipe do Sistema Judiciário daqui de São Benedito. Para a servidora Paula Rossana Ribeiro, supervisora da 2ª Vara de São Benedito, o projeto tem refletido em aumento da produtividade e aproximado cada vez mais a justiça da população. O judiciário ele tem uma característica aos olhos dos leigos, é que ele é muito distante do povo, Então, essa aproximação tem melhorado bastante a situação dos processos, que envolvem infância e juventude, que são prioridades. E essa contação de histórias dela também transmite muita informação aos outros profissionais. Por exemplo, no nosso acolhimento aqui em São Benedito, as assistentes sociais, as psicólogas, através dessa contação de história, elas vão tirando informações. Desse momento que a doutora Larissa faz com as crianças, elas tiram informações, elas conhecem melhor o procedimento de adoção, tiram algumas dúvidas, porque a doutora Larissa é muito acessível, ela tem essa grande característica, e gera reflexo na nossa produtividade, com certeza. A dona Francisca, moradora de São Benedito, ficou surpresa e entusiasmada com a iniciativa. Nunca eu pensei que tivesse esse acolhimento de juíza com as crianças, Estou achando uma verdadeira beleza, que continue sempre assim,
para ser melhor para as crianças ter mais contato com alguém mais da sociedade, mais que tem mais sabedorias, né? E que dá mais explicações, né? Mais conselhos. Como magistrada, é uma realização, porque a contação de histórias tem um envolvimento pessoal também. E quando eu conto uma história, ou reconto uma história, né? Porque muitas vezes quando a gente conta uma coisa, a gente reconta outra. Eu estou recontando a lei. Então eu estou vivenciando a lei de uma outra forma também. Eu não estou só julgando, destituindo, que são situações que para o magistrado, muitas vezes, no cotidiano, são situações muito sensíveis também para o magistrado. Ele sente quando está julgando, né? E quando a gente tem essa aproximação da lei com esse outro prisma, tem um ressignificado da própria atuação como magistrada. Então, eu posso, de uma certa maneira, repensar todas as vezes que eu conto uma história, eu tenho que bolar a história, eu tenho que entender qual que é cada passo que eu vou dar e como pessoa, né, como que eu vou me envolver com a sociedade. E é muito gratificante, essa é a palavra, é gratificante porque é uma forma de se envolver genuína. Ela é na hora, assim, a gente consegue trocar ideia, eu consigo ver quem que é aquela criança que está ali, que está no processo, e ele não se torna mais não se torna mais um processo, mais um número, né? Ela é uma pessoa e, de fato, isso agrega tanto como valor emocional, como valor jurídico também. O maior combate à violência doméstica é uma preocupação do Tribunal de Justiça do Ceará. Além dos julgamentos desse tipo de crime, existem ações para maior segurança das vítimas. Na região metropolitana de Fortaleza, por exemplo, o juiz vai até a casa das mulheres com medida protetiva para ver de perto como está a situação delas. A gente brigava bastante, brigava muito, e ele sempre muito ciumento, sempre muito possessivo, machista, né? E aí eu disse que queria me separar dele, e aí ele disse que se eu me separasse dele, ele ia se suicidar, se matar, e acabar com tudo. Sempre era essa conversa que ele tinha, né? Que ele desenvolvia comigo. Eu estava trabalhando e ele veio com cena de ciúme, né? Porque eu tinha que trabalhar e disse que eu não estava trabalhando, estava com outro nome. Aí nesse dia ele me jogou em cima da janela, aí fez sangue em mim, né? Aí foi que eu denunciei ele, resolveu, meus filhos. Aí a polícia foi e tirou ele dentro de casa. O caminho até a denúncia não é fácil. Francisca Marques e a dona de casa que pediu para não ser identificada estão entre as muitas mulheres que passam décadas sofrendo violência doméstica antes de procurar ajuda. Em Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza, elas recebem acompanhamento diferenciado desde o momento em que chegam à delegacia, onde um psicólogo ou assistente social realiza a aplicação do formulário de avaliação de risco, disponível no Sistema Proteção na Medida, desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Ceará. O formulário é impresso e anexado a toda a papelada que vai compor a documentação dessa suposta vítima. No caso, o BO propriamente dito, o pedido de medida protetiva, nos casos em que há solicitação de abrigamento, nos casos em que há solicitação da patrulha, da equipe do GAV, né, o Grupo de Apoio às Vítimas de Violência, e é trazido essa tranquilidade para a suposta vítima de estar realmente afirmando que ela está buscando seus direitos, que ela não é a culpada pela situação que ocorreu, que não é por conta do comportamento dela, ou da fala dela, ou da roupa dela, ou da rede social dela, que o suposto agressor cometeu a ameaça, ou a agressão, ou as violências que são aqui registradas. Em Maracanaú, quando a Justiça concede uma medida protetiva, a mulher passa a receber a visita do juiz e da equipe psicossocial. Posso entrar? Opa, tudo bom? A ideia de ir à casa das vítimas é o diferencial do projeto Paz no Lar, que foi criado em junho de 2015 pela juíza Janaína Marques e nos últimos 7 anos tem à frente o juiz César Morel. E é um projeto realmente disruptivo. Ele procura mudar a visão do judiciário. É um judiciário em saída, indo até a casa das vítimas de violência,
A premissa básica, na verdade, do projeto é justamente inverter essa procura. É o judiciário que procura saber da vítima, entender o contexto de violência doméstica e, a partir desse entendimento, decidir da melhor forma. A gente atua com psicólogos, assistentes sociais e parcerias público-privadas. Então, a Guarda Municipal, a Prefeitura de Maracanaú, a Polícia Militar, algumas empresas privadas de Maracanaú, são todos parceiros na tentativa de recolocar a vida dessa vítima num patamar mínimo de condições sustentáveis, né? Dar dignidade àquela vítima que, naquele momento tão sensível, ela aparenta uma dificuldade em todas as circunstâncias da vida. A nossa parceria é muito forte, porque o Projeto Paz no Lar viabiliza o acompanhamento das vítimas de violência doméstica que estão sob proteção das medidas protetivas. Então, de certa forma, é uma garantia de efetividade dessas medidas, que as medidas realmente elas tenham eficácia, e garante que, no caso de descumprimento, a delegacia atue no sentido de investigar, eventualmente pedir uma prisão do violador, do agressor. Em 8 anos, o Projeto Paz no Lar realizou 84 palestras educativas e 2.707 visitas. A equipe psicossocial, que conta com a participação da Polícia Militar e da Guarda Municipal de Maracanaú, é responsável por capacitar outros profissionais que dão suporte às mulheres, como os PMs do 14º Batalhão. Tivemos o treinamento dos policiais, que hoje estão atuando das 16 horas até as 0 horas, que correspondem aos horários de maiores incidências de Maria da Penha, bem como a atuação deles nos bairros onde está pré-determinado de acordo com o plano operacional. Existe uma pós-atendimento que a nossa viatura faz às vítimas de Maria da Penha, visando estabelecer o quê? Uma constância no bem-estar daquela família, né? Para que o agressor ele não volte mais a agredir a sua esposa, bem como inibir aquela região de ter novamente esses crimes por meio da presença da polícia, que está atenta a esse tipo de criminalidade, por meio da tecnologia, por meio da base de dados e por meio do treinamento que foi gerado pelo Projeto Paz do Lar também. A iniciativa da Justiça também realiza acompanhamento psicológico das mulheres, promove doação de cestas básicas e roupas, além de encaminhamento para atividades de lazer, esporte, capacitação profissional e inclusão no mercado de trabalho. A Prefeitura Municipal tem trabalhado muito no enfrentamento à violência, em parceria com os equipamentos de proteção e defesa da mulher, e nós temos também trabalhado a empregabilidade. Uma mulher que sofre violência doméstica, se ela tiver a independência financeira dela, ela tem mais facilidade e mais condições de sair desse ciclo. Então é dentro dessa perspectiva, dessa parceria brilhante do Projeto Paz no Lar e do Judiciário, que nós estamos aqui promovendo, acolhendo e defendendo as nossas mulheres. Aos 44 anos, Francisca Marques, que apareceu no começo dessa reportagem, é uma das mulheres que buscam essa independência financeira. Eu passei 23 anos com o pai das minhas filhas, com meu ex-marido, e eu nunca trabalhei fora, ele nunca permitiu. Então, agora eu estou tentando reconstruir a minha vida profissional, estou tentando me recolocar no mercado de trabalho, e o projeto está me dando essa oportunidade, As famílias das vítimas também recebem atenção especial. Outro eixo de atuação do projeto é voltado aos homens, com a promoção de grupos reflexivos para evitar novos casos de violência doméstica. O homem, ele já é ensinado desde a infância a exercer uma masculinidade tóxica, agressiva, forte. Então, eles acabam somente perpassando isso de geração para geração. Então, quando eles adentram ao grupo reflexivo, que eles se deparam ao contexto, a esse acolhimento, a essa compreensão das emoções, das atitudes e até mesmo a questão reflexiva, de como que ele está se comportando, das ações, da relação dele com o outro, isso acaba soando bem positivo. O objetivo principal do grupo reflexivo é potencializar processos de conscientização e principalmente mudanças de atitude. As nossas intervenções, elas visam contribuir para que esse homem autor de violência doméstica possa olhar para si, se perceber, compreender suas emoções, os seus comportamentos e principalmente analisar a sua conduta e a sua relação na existência com o outro. Ao ultrapassar os muros do Fórum, o Projeto Paz no Lar se alinha à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, mais especificamente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 5
que trata da promoção da igualdade de gênero e empoderamento de meninas e mulheres, e 16, voltado à paz, justiça e instituições eficazes. Se você fica neutro em situações de injustiça, você escolhe o lado do agressor. Essa frase é de um pensador, Desmond Tutu, e é importante que a gente tenha isso em mente. Nós devemos isso para as mulheres, né? Essa cultura patriarcal, há uma dívida social com as mulheres. E quando o judiciário se apercebe disso e busca equacionar e equilibrar essa dívida que nós temos, as decisões passam a ser mais importantes e impactar mais na vida das vítimas. E essa frase é muito verdadeira porque ela toca uma questão de que se você escolhe a neutralidade, você está de um lado. Se você escolhe não agir, você já está escolhendo. Então, é melhor agir, né? Ir ao encontro dessas vítimas, procurar saber o que se passa, entender o contexto de violência e, a partir daí, tomar as providências jurídicas cabíveis. Uma rede de proteção que a gente tem. O projeto é muito eficiente, é muito eficaz, né, nesse sentido, porque a gente não está sozinho, né? A gente está sendo assistida pelas autoridades. Hoje em dia, a minha vida tem muito mais paz, com graça de Deus. E a senhora acha importante que outras mulheres tenham coragem de denunciar? Acho sim, bastante importante, né? Porque agressão, lá não. Mas eu tenho fé, eu acredito nas pessoas, acredito no projeto que eu vou conseguir reconstruir a minha vida. Eu acredito em mim também, né? E o Judiciário em Evidência termina aqui. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, compartilhe os vídeos e ative as notificações para receber novos conteúdos. Obrigado pela atenção e até breve.